Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Salmo, capítulo 27, do versículo 1 em diante, que vai nos dizer assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que ofereci sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites do teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsamente testemunha contra mim. E os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, meus irmãos? Que palavra, que salmo maravilhoso. O salmo por si só, ele já fala muito ao meu coração e com certeza ao seu coração. Esta palavra narrada pelo salmista Davi, se a gente for analisar cada versículo, cada palavra que ele fala aqui neste salmo, a gente pode ver a nossa vida diante deste salmo. Quando nós também confiamos no Senhor e sabemos que Ele pode todas as coisas. E sabemos que nós enfrentamos dificuldade, adversidade, mas o último versículo, quando a gente vai ver aqui, ele dizendo: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E esta mensagem desta manhã, que eu quero fazer uma reflexão com você, meu irmão, com você que está me ouvindo. Espera no Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando, o que você está esperando, mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele vai responder aquilo que você está pedindo. Pois bem, este salmo, quando eu estava lendo, eu notei que Davi estava depositando a sua confiança em Deus e buscando pela sua presença. No versículo 1 deste salmo, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O salmista Davi estava passando por alguma dificuldade, algumas perseguições. Sabemos que ele
ao matar o gigante Golias e ali sendo vitoriosos nas suas investidas contra os filisteus, e uma das suas saídas na volta que ele trouxe a vitória para Israel, a Bíblia vai dizer que lá em Samuel, não sei se está em 1 Samuel ou 2, mas a Bíblia vai falar que as mulheres estavam cantando que Saul matava 1000 e Davi matava 10 milhares. E nisso aí, o rei Saul ficou enciumado. E ao ponto dele dizer, por que elas dão 1000 para mim e 10.000 a Davi? E aí começou a perseguição. Começou o rei Saul ter ciúmes de Davi. Começou agora o rei Saul perseguir a Davi. Davi teve que se esconder em cavernas. Davi teve que viver por algum tempo perambulando, indo aqui, indo ali, para não deixar que Saul tirasse a própria vida dele. Mas como eu falei, a promessa de Deus na minha e na sua vida vai se cumprir. Ainda que se levante 12.000 demônios para querer atrapalhar, 1000 vai cair a um lado e 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. É assim que a palavra diz. De todas as perseguições que Davi estava ali passando, Deus sempre esteve com Davi. E agora aqui eu me deparo neste versículo, quando Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Meus irmãos, se nós pegarmos cada palavra deste salmo e colocar no nosso coração e guardar e praticar, a gente vai ver que as diversidades, os problemas, as aflições, os levantes não são nada diante do Deus que nós temos, diante do Deus que nós servimos. Tem hora que parece que nós estamos em uma batalha só, tem hora que a gente quer alguém para nos consolar, tem hora que a gente precisa de um ombro amigo, mas não acha. Mas quando nós nos sentimos sozinhos, podemos lembrar do Deus da nossa salvação. Davi estava aqui passando por este momento. E agora Davi, não sei em que localidade ele estava. Se Davi estava em uma caverna, se Davi estava em uma casa, num palácio, eu não sei. Eu só sei que Davi vai dizer que o Senhor é a luz dele e a salvação. E agora Davi enche seu pulmão, enche seu peito e fala com toda convicção: a quem temerei? E a quem nós estamos temendo? Se o mesmo Deus que agiu na vida do rei Davi é o mesmo Deus que age na minha e na sua vida, meu irmão. É o mesmo Deus que nos dá a salvação. É o mesmo Deus que nos enche de graça pela misericórdia dele que é infinita. É o mesmo Deus que enviou o seu unigênito para nos salvar. Porque estávamos perdidos. Estávamos todos perdidos. Mas Deus nos presenteou com a salvação que é Jesus Cristo. E aqui o rei Davi vai dizer: se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Um levante, uma palavra de alguma pessoa que falou, ele machucou? Talvez nós estamos dando mais ênfase a coisas que vão ficar aqui do que as coisas eternas. Porque o próprio Jesus vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Mas às vezes nós não conseguimos achar e buscar este ânimo que o próprio Jesus falou. Mas quando nós olharmos para o céu e levantar os nossos olhos e dizer:
De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor do céu, que fez os céus e a terra. Quando nós levantarmos verdadeiramente os nossos olhos e a nossa consciência e dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Nós podemos repetir isso aqui de Davi. Nós podemos olhar para esse texto, para este versículo e também ter a convicção de que Deus é o nosso Salvador, de que Deus é a nossa luz. Então, por isso que nós não andamos em trevas, nem nas trevas de um sentimento que está tirando o que nós temos de melhor, que é a consciência de servir um Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra continua dizendo, no mesmo versículo, ele vai falar: o Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Observe que Davi estava depositando tudo nos pés do Senhor. Davi estava passando por um momento de que ele estava buscando a presença de Deus, de que ele estava colocando a sua confiança em Deus. E eu e você, meu irmão, temos que também colocar a nossa confiança em Deus, mas nós só podemos fazer isso quando nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, porque é este os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Davi estava aqui querendo, anelando para buscar a presença de Deus, confiando no Deus da salvação, e ele vai falar: a minha força é do Senhor, o Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Não com medo de Saul, não com medo das perseguições, mas ele sabia que a promessa que ele tinha na vida dele, que Samuel foi ungir ele naquele dia, ia se cumprir, porque não foi homem que prometeu, não foi ninguém, nem um ser humano que prometeu, nem o próprio Samuel prometeu nada a ele, mas foi Deus que disse: vá lá na casa de Jessé e unja um rei. Eu já escolhi um rei para esse povo, que é segundo o meu coração. A Bíblia vai nos dizer que vai Samuel na casa de Jessé e ali oferece holocausto e entra na casa de Jessé e procura conhecer os filhos. Ele vê Eliabe forte, cabelo grande, porte de rei, e ele diz: é esse aí que é o rei, tem porte de rei, ele é bonito, então este é o rei. Mas Deus vai dizer: Samuel, não é este, eu não vejo como o homem vê. A Bíblia vai dizer que vai passando 1, 2, 3, 4, até que acaba os filhos de Jessé, e Samuel vai dizer: não tem mais outro mancebo? Acabaram seus filhos? E Jessé diz para ele: não, ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas malhadas. Ainda tem um que é desprezado pela família. Ainda tem um que está lá no campo, porque pela nossa visão, os filhos mais velhos é que tem que trabalhar e os caçulas ficam em casa. Mas aqui a palavra vai dizer lá em 1 Samuel que Davi estava trabalhando, era o caçula da família, cuidando das ovelhas malhadas, e os filhos dele, os mais velhos, estavam todos em casa, ali se preparando para almoçar. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel disse: enquanto ele não vir, ninguém senta na mesa. Meus irmãos, quando eu leio esta passagem, eu vejo Deus falando para mim e para você, nos honrando, porque a Bíblia diz: honra que honra aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, sabendo que a salvação vem dele, que não teme e não tem receio por nada. Mas a Bíblia continua dizendo na passagem de Samuel, lá quando Davi chega, e porque Davi estava cuidando das ovelhas malhadas no fundo da casa, porque
tinha-se um costume, todas as ovelhas que nasciam com alguma deformidade, todas as ovelhas que nasciam ali sem uma pata, cego ou com alguma mancha, com qualquer coisa, não poderia matar, porque aquela ovelha ali, para eles, simbolizava o cordeiro. Então eles não queriam matar, eles faziam um curral e botavam no fundo da casa. E as ovelhas boas colocava na frente da casa, porque ali eles vendiam, ali eles trocavam por mercadoria, e Davi estava cuidando das ovelhas que ninguém queria. E Davi estava ali só com aquelas ovelhas. Muitas das vezes, meu irmão, acontece isso na nossa vida. Muitas das vezes pessoas nos desprezam, pessoas nos pisam, mas Deus, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu na minha e na sua vida. Ninguém vai sentar na mesa enquanto Ele não chegar. É assim que Deus faz. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega aquilo que ninguém quer, mas Ele coloca em lugar de destaque. Quando Deus foi ali no jardim do Éden e foi fazer o homem, eu posso imaginar Deus dizendo que ia fazer o homem, e eu posso ali ver tantas coisas para Deus fazer o homem, o ouro, a prata, o ferro e tantas coisas, e Deus pega o que ninguém quer, o que todo mundo despreza, o barro. Deus pega a argila e começa a fazer o homem, e ali sopra no homem o fôlego da vida, o seu espírito. E aqui Davi está ali, atrás da casa, desprezado. Os mais velhos iam comer primeiro. Se o profeta não chega ali naquele dia, os mais velhos iam comer. Quantas vezes Davi passou por essa situação? Ficava ali esperando todo mundo comer para ir para a casa dele. Quando Davi vai dizer, faça uma mesa, unge, em outro salmo ele vai dizer, unge minha cabeça perante os meus inimigos, faça uma mesa perante os meus inimigos. Essa mesa era a própria mesa da casa dele. Os inimigos de Davi não estavam longe, estavam em casa, os irmãos que desprezavam ele. Mas a palavra vai dizer que agora Davi vem, e ali Deus fala para o profeta, é esse que eu escolhi, e ele unge Davi, e ele diz que Davi ia se tornar rei. A promessa de Davi estava ali sendo para ser cumprida. O Deus prometeu que Davi ia ser rei de todo Israel. Mas agora aqui Davi está perante uma situação e vai dizer, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E ele vai falar, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Só pode tropeçar e cair os inimigos, os adversários, aqueles que se levantam contra aquele servo de Deus, se a gente colocar estas duas palavrinhas aqui que Davi botou no versículo 1 em prática na nossa vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Se nós colocarmos isso em prática na minha vida, pode se levantar quem for para destruir a promessa, não vai conseguir, porque as promessas de Deus vai se cumprir. Os planos de Deus vai se cumprir, queira Satanás ou não, queira esta pessoa que se levantar contra mim, contra você ou não, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Mas a palavra continua falando para mim e para você, no verso 3, e ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha que Davi está dizendo, ainda que
ainda que um exército me cercasse. Às vezes nós estamos diante de tantas coisas, de tantas palavras ruins, de tantas palavras de maldição, de palavras que não edificam dentro da nossa própria casa. E aí Davi está dizendo, ainda que tudo isso se levante, ainda que os inimigos cerquem ele vai dizer aqui, eu confiaria nele. Davi está dizendo aqui, ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, porque Davi sabia o Deus que prometeu a ele, porque Davi sabia quem prometeu a ele. Muitas das vezes nós estamos deixando esta confiança que nós temos que depositar em Deus, depositar em algo errado, em algo que não vai fazer nada por nós, em pessoas, ou em palavras de pessoas. E Davi está dizendo, eu confiaria nele, ainda que eu fosse cercado pelo exército, ainda que eu fosse cercado pela guerra, eu ainda confiaria nele. E nós, meus irmãos, temos que confiar num Deus que nós servimos. Temos que confiar no Cristo que nós professamos. Temos que confiar no Espírito Santo de Deus, que é Ele que leva para Deus nossos gemidos inexprimíveis. A palavra continua falando para mim e para você. Agora Davi vai nos ensinar como pedir algo a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa dele todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que coisa maravilhosa, que maravilha ler este versículo aqui, quando vê Davi dizer, uma coisa pedi ao Senhor. Davi não pediu fama, Davi não pediu o reino, Davi não pediu que acabasse com seus inimigos, Davi não pediu aquilo que talvez eu e você estamos pedindo. Mas olha que Davi está pedindo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando Davi está falando isso aqui neste versículo, Davi está dizendo, eu quero morar na casa do Senhor, eu quero me envolver com as coisas do Senhor, eu quero renunciar tudo em mim para que o Senhor viva na minha vida. Eu quero agora contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha o que ele está dizendo, eu quero contemplar, eu quero me humilhar, eu quero renunciar, eu quero ficar no templo. O que o templo significa? A igreja, para aprender. Por isso que Davi foi titulado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi teve seus altos e baixos. Davi teve suas falhas. Nós sabemos as falhas de Davi. Mas Davi foi um homem que sempre reconheceu aquilo que ele estava fazendo de errado. E um homem segundo o coração de Deus é aquele que tem um coração aquebrantado, é aquele que sabe aonde pode ir, é aquele que sabe que aquelas investidas ali não é resolvida pelo sangue nem carne, mas é resolvida pelo contemplar a formosura. As armas que ele tem que usar não é a do homem, mas sim as armas de Deus, que é esperar e confiar. Mas Davi vai dizer aqui, eu quero pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura do Senhor e aprender no seu templo. No verso 7,
para que a gente ganhe tempo, a palavra vai nos dizer: ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, também piedade de mim, responde-me, Senhor. Olha que Davi está dizendo: eu quero morar na sua casa, eu quero aprender, eu quero contemplar a sua formosura, eu quero aprender no seu templo. Agora, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, e também piedade de mim, me responde-me. Davi estava pedindo a Deus. Davi estava declarando que confiava, que poderia vir um exército, poderia vir uma guerra, mas ele queria morar na casa do Senhor. Agora ele está dizendo: ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor, quando eu clamo. E nós temos que orar assim. Ouve, Senhor. Me socorre, Senhor. Tem piedade, Senhor, de mim. A palavra vai nos dizer, no verso 9, não esconda de mim a tua face, e não rejeite ao teu servo como ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem desampare, ó Senhor da minha salvação. Davi continua pedindo a Deus, continua se humilhando diante de Deus, continua clamando, continua ali implorando a Deus. Não esconda de mim a tua face, não me rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Olha Davi reconhecendo, foi o Senhor que me ajudou. Não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Ele repete a mesma coisa, a mesma palavra salvação, que ele vai falar aqui no verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Ele repete mais uma vez: ó Senhor da minha salvação. Para que eu e você possamos entender que salvação só em Cristo Jesus. Que salvação só renunciando. Que a salvação só vem na nossa vida quando a gente verdadeiramente quer um compromisso com Deus e confiar nele, ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos ali amargurados, ainda que se levante pessoas para nos caluniar, ainda que a luta esteja grande, precisamos confiar num Deus da nossa salvação. Mas a palavra, meus irmãos, continua falando, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E aqui eu posso imaginar o quanto Deus ficou feliz com Davi. Pode a minha mãe, pode o meu pai me desprezar, pode me desamparar, mas o Senhor me recolherá. O Senhor me traz para perto do Senhor. O Senhor me ajuda, não me desampare, mas mesmo que as pessoas que nós confiamos nos desamparará, nos desprezar, não querer nos ajudar. Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que Deus nos recolherá, que nós não estamos só. É promessa do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dizer, vai para o seu discípulo, e ressoa nos tempos de hoje que nós somos discípulos de Jesus. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a promessa de Jesus para a minha e para a sua vida. Mesmo nós passamos pelas dificuldades que nós estamos passando. Eu não sei qual é a sua, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus nunca vai lhe desamparar, que Jesus Cristo disse na palavra dele: eis que estou convosco todos os dias
até a consumação do século. Ei, olhe para cima, porque é de lá que vem o socorro. Às vezes nós queremos olhar para frente, olhar para o lado, olhar para o outro, até na palma da nossa mão, para ver no celular uma mensagem de alguma ajuda, de algum socorro, mas Deus está dizendo nesta manhã, para mim, para você, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele nunca desampara os dele. Ele nunca vai nos deixar só. Mas a palavra, meus irmãos, continua falando ao nosso coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me anda espiando. Olha que Davi está dizendo mais uma vez, pedindo a Deus para ensinar, pedindo ali a Deus para que a presença dele continue com ele. Ali desesperado pela presença de Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quando ele vai falar uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora ele está dizendo, ensina-me, Senhor, porque ele já está na casa do Senhor, ele já está contemplando a sua formosura, mas mesmo assim, Davi nos ensina a pedir a Deus para que ele, o Senhor Jesus Cristo, Deus, nos ensine o caminho dele. Olha que coisa linda. E guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam me espiando. Aquelas pessoas que andam nos espiando para ver a gente escorregar, para apontar, para nos julgar. Aí Davi está dizendo aqui, para mim, para você, me ensina, Senhor, o caminho. Me ensina, Senhor, a vereda direita, aquilo que é direito, para eu não tropeçar, para eu não escorregar. Por causa daqueles que estão esperando eu escorregar, por causa daqueles que estão esperando eu desviar, por causa daqueles que estão esperando eu escandalizar o teu nome. Então, me ensina, Senhor, me ensina o teu caminho. E o próprio Jesus vai dizer quem é o caminho. O próprio Jesus vai dizer, eu posso parafrasear esse texto aqui, quando Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, meus irmãos. Porque Davi está dizendo, me ensina. E Jesus responde, eu sou o caminho. E Davi está falando, é para aqueles que estão me espiando, é para aqueles que estão me julgando, é para aqueles que estão esperando um deslize meu. Então me ensina qual é o teu caminho. Então me ensina qual é a vereda direita, para eu não tropeçar. E no verso 6, ele vai falar assim, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecer sacrifício de júbilo e no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Olha o que Davi está dizendo aqui. Exalta, Senhor. Me exalta, porque eu quero trilhar no caminho. Me exalta não por ser melhor do que ninguém. Me exalta não porque eu estou andando no teu caminho. Eu estou me humilhando diante do Senhor. E Davi termina falando aqui, no verso 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Está vendo porque Davi estava declarando que o Senhor era a salvação?
que o Senhor era a força dele, porque se levantaram falsa testemunha contra ele. Isso é a gente olhar direito para o tempo que nós estamos vivendo e ver que, não diferente de Davi, pessoas também se levantam assim contra mim, contra você. Mas Davi está falando para Deus aqui, pedindo para Deus, implorando para Deus: me ensina o teu caminho. Porque, Davi, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele termina no 13, antes do final, que é o 14, ele vai falar: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor. Se ele não crê que Deus é o Deus da salvação dele, se nós não crermos nas verdades que aqui está escrita na palavra de Deus, com certeza eu e você já estava perecendo. Contra esses levantes, contra essas pessoas que ficam espiando para que eu e você possa tropeçar e cair, para nos apontar, para nos julgar, para jogar na nossa cara que nós não somos crentes coisa nenhuma. Davi está dizendo: se eu não cresce no Senhor, se eu não soubesse os bens que o Senhor tem para a minha vida, com certeza eu já tinha perecido. E eu quero finalizar, meus irmãos, com este versículo que Davi vai falar para mim e para você, que eu quero falar para aqueles que me ouvem nesta manhã, e que eu quero que vocês guardem assim como eu guardei. De tudo que eu falei aqui, de todos os levantes que Davi estava passando, e que eu e você também passamos, dificuldade nas áreas da nossa vida que é diversas. Davi vai falar para mim e para você: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A palavra por si só vai nos falar. Não precisa eu ir mais além, eu ficar falando aqui mais 10, 20 minutos. O que este versículo quer falar para mim e para você, porque eu já entendo e já penso que você já entendeu esta palavra nesta manhã, esta reflexão. Espera no Senhor. Eu nunca vi alguém pedir uma resposta para Deus e Ele não dá. Porque até o silêncio de Deus é uma resposta para mim e para você. Deus nunca deixa um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista falou isso. Fui novo e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Espera. O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Ele sabe todas as coisas. O controle não está na mão dele. O controle é Ele. O controle da minha e da sua vida é Deus. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então espera no Senhor, anima-te. Se você, porventura, nesta manhã está cabisbaixo, está lá embaixo, o seu astral está lá embaixo, você está desanimado por alguma coisa, a palavra de Deus está dizendo para você hoje, nesta manhã: anima-te. Não porque eu estou falando isso para você, porque Deus está falando. Ele fortalecerá o teu coração. Espera somente
no Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar um dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração o que faltou nesta mensagem. Mas lembre, espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te e espera, pois, no Senhor. Amém?